Não sei o que está acontecendo. Tá falando que não dá o armazenamento e acabou, vou ter que continuar num outro vídeo agora, tá bom? Então, irmão, foi terminando o serviço, né? Houve a escassez, né? E ninguém mais estava mais contratando, e foi desanimando, e foi isso, foi aquilo, foi aquele outro, e começou os problemas, né? Porque eles trabalhavam naquele trabalho, naquela produtora, desde os 14 anos, né? Meu filho começou com 14 anos trabalhando ali, minha filha, né? Estudavam, mas trabalhavam ali. E como não tinha mais aquele trabalho, eles ficaram a ver navios, né? E ele começou a ficar nervoso porque ele achava que os filhos tinham estudado para quê? Se formado para quê? E os irmãos sabem, né? Eles, numa cidade pequena, eles não tinham muita alternativa, né? Mas ficou aquele problema, né? E aquelas brigas e aqueles problemas. E, e eu fiquei no meio, né? Defendendo, comprando as brigas dos filhos. Mãe é mãe, né? E, e ele achou que eu estava do lado dos filhos, né? E houve uma série de problemas e as coisas começaram a ficar muito difíceis, muito complicadas. E eu falava, meu Deus, né? Olha aqui, que horror, né? De repente, uma mudança de 360 graus, né? E o que a gente vai fazer agora aqui nesse lugar, né? E ele estava assim, irredutível, muito nervoso e não queria saber disso, não queria saber daquilo, né? E foi indo, foi indo, foi indo, irmãos. E um dia eu estava nessa casa, uma casa muito linda, irmãos. Nós construímos, nós dois, e para final de semana, e eu escutei uma voz que falou para mim. E eu tava chorando, tava assim, tipo lavando a louça. E eu moro num lugar alto, sabe, irmãos? E assim, o sol maravilhoso, aquele panorama lindo, maravilhoso, aquele entardecer maravilhoso. E eu ouvi uma voz que me falou: vai na igreja, filha, vai na igreja. Eu achei estranho, né? Falei, nossa, como que pode uma coisa dessa, né? Vai na igreja. Olhei assim, ainda pensei, né? Sei lá se alguém estava falando. Mas, irmãos, a partir daquele dia, eu descia, né, para fazer as compras na cidade, estava descendo e eu vi uma irmã. E eu parei o carro e parei e falei para ela assim: a senhora é crente? Aí ela falou: pela graça de Deus, eu sou da Congregação Cristã do Brasil, pela misericórdia de Deus. Aí eu ainda falei assim: eu tinha o cabelo bem curtinho, sabe, irmãos? Pintado de vermelho, vermelho intenso, né? Que eu pintava. E ela falou assim: eu falei, olha, não é para mim, não. É para minha mãe, que eu moro aqui há pouco tempo e a minha mãe é crente, né? E quando ela vem aqui, ela quer congregar e eu nem sei onde é a igreja. E ela me explicou, irmãos, onde era a igreja. E aí era uma terça-feira. Aí eu cheguei em casa, me arrumei, irmãos, e eu fui na igreja. Isso foi nos anos 1997. E Deus falou grandemente com a minha alma. Muito lindo, muito lindo, muito lindo, muito lindo. E eu, pela primeira vez, eu tive, irmãos, aquela manifestação gloriosa do Espírito conversando com uma alma. E ele falou todinha a minha vida, a minha história. E esse irmão pregava a palavra e falava para mim: você conhece o caminho? Desde criança você conhece o caminho. E você abandonou.
e você foi mexer com coisas ocultas, abomináveis aos olhos do Senhor. E você não está entendendo o que está acontecendo na tua vida, mas é permissão minha. Tudo está caído, destruído. Mas o Senhor te diz nesta noite, se você se humilhar e você voltar ao seu caminho, eu te prometo, tua casa está caindo, vocês estão se desentendendo, seu filho nas drogas, está tudo desarrumado, mas eu te digo por esta palavra, não te deixarei e não te desampararei. E os que estão parados, através de você, vai voltar e você vai ser a coluna da tua casa. Irmãos, eu voltei para casa, liguei para minha mãe morava em Campinas. Ela chorava de lá e eu chorava de cá, sabe? Olha para os irmãos verem, eu fui na igreja até os meus 14 anos, irmãos, e eu não tinha entendimento nenhum. Mas eu tinha um hino, irmãos, que eu sempre me acompanhou. O hino 303 do Inário 4. Deus nos guarde com a sua paz nos perigos da jornada, muito em breve terminada. E esse hino, irmãos, embora eu era do mundo, sempre estava assobiando, cantando, cantarolando esse hino. E ele sempre me acompanhou. E ele sempre me guardou. E eu ia na casa desses meus parentes crentes e a minha prima organista. E chegava na casa dela e ela tinha órgão, tinha piano. E eu falava para ela, toca o 303 para mim. E a minha prima da mesma idade que eu ria e falava, imagina que eu vou ficar tocando hino para você. Você é uma doida, você foi pro mundão. Irmãos, eu era idólatra, além dessas coisas que eu fazia, eu adorava show de artista, irmão. Imagina que eu vou ficar tocando hino 303 para você. E a minha tia, com muita sabedoria, fazia assim com a cabeça. Toca, ela tá pedindo, toca. E ela tocava. E eu me sentia muito bem, irmãos, porque eu era muito idolatrava a música, né? Inclusive eu às vezes vou na igreja, a orquestra para mim, os hinos para mim é assim, às vezes melhor que a palavra, né? Porque a música para mim é uma coisa assim mágica, maravilhosa. E aí, irmãos, eu fui para a igreja chorando. E fui em alguns batismos ainda, aconteceu bastante coisa, né, até eu me batizar, eu relutei muito, eu não queria, irmãos, de jeito nenhum, irmãos, nenhum. Fui chorando, irmãos, moída que nem uma cana, que o Senhor fala, uma cana que mói naquelas máquinas. Eu não queria de maneira alguma, mas não por ir, porque eu falava, não, eu não vou, eu sei como que é lá, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquele outro, eu não vou, de jeito nenhum, eu não quero ser hipócritas que nem a minha família. E eu lançava em rosto, irmãos, todas as fraquezas deles. Eu fui Saulo, irmãos, eu fui um Saulo na vida dos meus parentes, da minha família. E eu lançava em rosto, sabe? Todas as fraquezas que eu sabia que eles cometiam, sabe? E aí, nessas horas para me defender, eu falava, e vocês? E vocês que fazem isso, que fazem aquilo? Eu, pelo menos, nem vou. Mas foi maravilhosa a graça, irmãos. E dali uns tempos eu me batizei em dezembro de 1997.
Dali uns tempos depois, 2 anos, irmãos, depois, a minha mudança foi assim muito radical, sabe? Já quis trocar as vestes, já quis fazer só vestidos, eu só usava calça comprida, eu pintava o cabelo. Eu tinha 50 anos, né, quando eu me batizei. E o marido não gostou desse radicalismo, né, de eu querer ser. Fui muito hipócrita, irmão, muito arrogante. Aquela arrogância que nos toma. Eu agora sou santa, eu agora sou a escolhida, eu agora sou isso, eu agora sou aquilo. Fui muito, só falava em igreja, só falava em palavras, só queria congregar aqui, só queria congregar ali. E, e o meu cabelo começou a aparecer, né, os brancos, e ele falava assim para mim: "Você não vai dar um jeito nesse cabelo?" Eu falava: "Não. Eu agora sou crente, eu não pinto cabelo, né?" Não tinha outras vaidades, irmãos. Nunca usei roupas assim escandalosas, nem decotadas, nem joias. Nunca gostei de joias, né? Gostava de um anel e um relógio, que até hoje eu gosto. Mas assim, outras coisas não. E, e aí ele começou por aí, irmão, pegar no meu pé. E na hora de sair para ir a algum restaurante, para almoçar fora, alguma coisa, ele falava assim: com essas roupas você não vai. Ou você vai por uma roupa decente, decente para ele era uma calça comprida, né? Uma roupa. Que essas roupas de Judas, você não vai comigo. E começou assim, irmãos. E 2 anos depois nos separamos, no dia que eu fiz 29 anos de casada. Se separamos assim numa boa, né? Numa conversa amigável, não houve briga, não houve nada, né? Cada um foi cuidar da sua vida, eu fui cuidar da minha e caminhei, irmãos. Durante 23 anos estou caminhando e aconteceu coisas tão maravilhosas na minha vida, irmãos. Muito maravilhosas. Para quem tinha muita coisa, irmãos, 3 carros na garagem, empregada, uma casa de campo, viajava para tudo quanto era lugar. Eu fiquei sem nada entre aspas, né? Fiquei sem carro, porque depois que me separei, fiz alguns negócios, não deram certo, e eu fui perdendo o meu patrimônio, né? E muitos irmãos que foram meus caseiros lá nessa casa que eu tô contando, nessa minha casa de campo, que eu nem era crente, conheceram o antes e o depois, né? E hoje eles passam, irmãos, de carros, nos seus carros, e eu estou no ponto do ônibus. E eu me afastei das amigas, me afastei de tanta coisa, irmãos. E acho que por isso que hoje eu fui assim, que nem sabe aquela jovem que se libertou, que o pai não deixava isso, não deixava aquilo, não deixava aquele outro, e agora eu me libertei. Porque eu fui muito hipócrita. Uma religião que ensina você a deixar tudo, deixar família, deixar marido, deixar filhos, deixar tudo para servir na graça maravilhosa. E hoje eu sei, irmãos, que não é nada disso. Então, a vocês que ficam me criticando da graça maravilhosa, irmãos, hoje eu tenho uma outra consciência. Hoje eu tenho, assim, uma outra visão. Que não tinha nada demais, eu devia ter ido devagar. Eu não estou chorando as mágoas, não, irmãos. Eu faço as minhas palavras do irmão Paulo. Eu soube ter tudo, usar tudo, e soube não ter nada. O pouco que eu tenho. E Deus nunca me desamparou, irmãos. Nunca. Sou conhecida aqui na cidade como se eu fosse uma irmã rica. Eles mesmos brincam comigo, a irmã rica. Não tenho riqueza nenhuma, a não ser graças a Deus, a luz e a sabedoria que Deus me deu. Então é isso. Esta é a graça. Quem é agraciado?
é quem recebeu a luz, quem tem a consciência que Cristo é a luz e que o seu reino não é deste mundo e que ele se fez homem para trazer à humanidade o sentido dos mistérios da eternidade. E ele não proibiu nada disso nem daquilo. Foi as doutrinas dos homens para nos frear, para ficarmos ali, dentro da caixinha, dentro da caixa, né, meu querido irmão Bruno Dietrich? E é só por isso, irmãos. A nossa consciência e tudo que Deus fez na nossa vida foi maravilhoso. Nunca pensei de voltar para trás, nunca. Nunca, irmãos. Eu já tive lá, eu sei como é o mundo, eu gozei bastante. E nunca sentei na beira do caminho. Vou caminhando. Errante, fraca, e vou caminhando, vou caminhando. Apontada na igreja, as pessoas me apontam, porque a minha cabeça é muito doida mesmo, né? E um dia o irmão falou na palavra. Eu estava novinha de batismo. E um irmão falou assim: irmã, aquilo que você aprendeu, o que for preciso, Deus vai te tirar do coração, vai te limpar. Mas aquilo que Ele conservar no teu coração vai ser uma joia preciosa que você vai guardar. E foi assim. Muita coisa Ele limpou, daquelas coisas que eu contei para os irmãos, dos adivinhamentos e das coisas e dessas coisas todas, tirou tudo, irmãos, tudo, tudo, tudo. E algumas coisas ele deixou maravilhosas dentro de mim, tá bom? Deus abençoe a todos, todos aqueles que entenderam e os que não entenderam, um dia hão de entender. A graça maravilhosa é Cristo Jesus. Ninguém vem ao Pai se não vier por mim. Deus abençoe a todos nós. Amém.